Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora, mais uma noite, né, com o nosso querido programa do Apostolado, tá bom? Antes de começar, como já é costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva a tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Situa ao Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, e ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos ao nosso santo, ou melhor, santos do dia de hoje, né? Primeiro, santo é São Júlio I, foi papa, né? É campeão da ortodoxia romana e defensor da doutrina trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Durante seu pontificado, Júlio I combateu muito os arianos, buscando várias vezes uma reaproximação com eles, através do Concílio de Roma e depois de Sárdica, mas sem sucesso. São Júlio faleceu no ano 352. São Zenão, bispo de Verona. Quando Zenão tornou-se bispo de Verona, no ano 362, recebeu o apelido de mouro e pescador, por suas origens no norte da África. Durante seu episcopado, enfrentou o arianismo e o paganismo e deu grande exemplo de caridade, humildade e generosidade para com os pobres. Hoje é padroeiro da cidade. E São José Moscati, ou Moscati, médico de Nápoles. Médico e apóstolo, eis a síntese perfeita que descreve José Moscati, leigo que em Nápoles, entre os séculos XIX e os séculos XX, cuidava dos enfermos sem distinção, sobretudo dos mais pobres. Faleceu de um ataque cardíaco no ano de 1927 e foi canonizado pelo Papa São João Paulo II 60 anos depois. Bom, esses então são os santos do dia de hoje, né? São Júlio I, São Zenão, bispo de Verona, e São José Moscati ou Moscati, tá certo? Muito bem, vamos à nossa parte agora de formação católica, meus irmãos. Nós vamos comentar um pouquinho, foi postado no nosso blog hoje, o documento, é um documento que o ano passado causou uma certa polêmica, né? Nós vamos esclarecer algumas coisas a respeito dele, que é o Mater Populi Fidelis, é a mãe do povo fiel. Quem é a mãe do povo fiel? Nossa Senhora, Maria Santíssima, né? Muito bem. Esse documento foi postado hoje no nosso blog, Defesa Católica, né? O ano passado ele causou uma certa polêmica aí por causa da questão dos títulos, que é justamente o que aborda esse documento, né? A questão do título de corredentora e de medianeira, certo? Mas é bom esclarecer algumas coisas aqui referente a esse documento. O título de corredentora, por exemplo, é considerado sempre inoportuno, segundo o documento, para uso como definição de Maria na obra da redenção. O título medianeira pode ainda ser usado, desde que seja claramente entendido como uma mediação subordinada à de Cristo, não como equivalente ou paralela. Em ambos os casos, pede-se cautela, clareza e evitar usos que possam sugerir que Maria age como ou em lugar de Cristo. A Mater Populi Fidelis não retira nada, nada da dignidade de Nossa Senhora. Ela apenas evita termos que possam gerar confusão doutrinária. Isso é bom, isso aqui é importante a gente entender. Especialmente em contextos ecumênicos, diálogo, né, com outros cristãos. A Igreja quer evitar que alguém pense que Maria seja igual ou paralela a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o documento reafirma claramente que Maria cooperou de modo singular
e insubstituível na obra da redenção. Ou seja, ela não é corredentora no mesmo nível de Cristo, mas colaboradora única e inseparável de sua obra redentora. O Vaticano não negou o papel de Maria como intercessora, advogada, auxiliadora e cooperadora. O que ele fez foi pedir prudência terminológica, ou seja, a questão dos termos, né? Não uma rejeição devocional. Isso aqui é importante entender, né? Que teve até alguns protestantes que disseram, né, quando esse documento saiu, o Papa agora começou a ler a Bíblia, né? Quer dizer, esses tipos de comentários, esse tipo de absurdo que a gente acaba escutando, né? Por ignorância, né? Não só da parte protestante, mas também de alguns católicos muito mal formados, né, a respeito sobre esse assunto. Por isso que eu achei por bem publicar, eu fiz a leitura, né, todos os documentos da igreja que são postados no nosso blog, eu fiz a leitura antes, a leitura anteriormente, para daí fazer a postagem, tá certo? Então é bom, eu recomendo você, meu irmão, você, minha irmã, acessar o nosso blog Defesa Católica e fazer a leitura desse documento, certo? Muito bem. Agora vamos falar um pouco da história da igreja. Nós vamos continuar falando dos concílios, né? Semana passada a gente falou sobre de o concílio de Constança, né? Constança. Deixa eu confirmar que esse foi o concílio de Constança que a gente falou na semana passada. O concílio de Florença, perdão. O concílio de Florença nós falamos na semana passada e hoje nós vamos falar sobre o quinto concílio de Latrão. E interessante que esse concílio é antes da Reforma Protestante, né? Porque ele foi de 1512 a 1517. Então eu resolvi fazer um resumo aqui a respeito desse concílio, tá? Ele representou o último grande avanço de reforma da Igreja Católica antes da eclosão da Reforma Protestante. Convocado pelo Papa Júlio II, seu objetivo inicial foi político e jurídico: anular as decisões da pseudo-concílio de Pisa e reafirmar a autoridade papal contra as tendências conciliaristas que ganhavam força na França. Sob o pontificado de Leão X, o concílio avançou para questões doutrinárias cruciais, destacando-se a definição dogmática da imortalidade e individualidade da alma humana, combatendo as filosofias neo-aristotélicas que sugeriam uma alma única para toda a humanidade. No âmbito prático, o concílio buscou moralizar o clero e a administração eclesiásticas, emitindo decretos contra o acúmulo de benefícios e a simonia. Além disso, Latrão V estabeleceu normas para a igreja, para a pregação, né, exigindo que os sermões fossem baseados nas escrituras e proibindo previsões sobre o fim do mundo sem autorização. Outro marco importante foi a introdução da censura prévia para livros impressos, uma resposta direta à invenção da imprensa e à rápida disseminação de ideias heréticas. O concílio também tratou de questões sociais, aprovando os montes de piedade, que eram instituições de crédito penhorado com juros baixos para os pobres, e tentando organizar uma cruzada contra a ameaça atomana no Oriente, atomana no Oriente. No entanto, de renascimento, o clima de renascimento, né, é artístico em Roma e a resistência política dos monarcas europeus impediram que as reformas fossem plenamente aplicadas. O encerramento do concílio em março de 1517, meses antes do protesto de Lutero, é frequentemente visto pelos historiadores como um momento de calmaria antes da tempestade, onde a falta de uma renovação espiritual profunda permitiu que a crise religiosa subsequente ganhasse proporções continentais. Certo? No próximo domingo, nós vamos começar a abordar o Concílio de Trento. Chegamos então ao Concílio de Trento, né? Esse concílio que durou, no seu total, 18 anos. Então, nós vamos falar a respeito sobre esse concílio, tá bom? Tem o Concílio de Trento, depois tem o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Sendo que eu já adianto aqui
que o Concílio Vaticano II, nós não vamos falar, vamos falar sobre ele, mas não agora. Nós vamos estar falando sobre o concílio só na nossa jornada de estudo no mês de julho. Só no mês de julho é que a gente vai abordar o Concílio Vaticano II, tá certo? Tá bom? Muito bem, vamos às nossas notícias católicas. A Vigília de Oração pela Paz foi realizada no último sábado, 11 de abril de 2026. Foi o evento central da semana no Vaticano e repercutiu globalmente. O Papa Leão XIV convocou esse momento extraordinário logo após a missa da Páscoa, diante do agravamento das tensões mundiais. A vigília ocorreu na Basílica de São Pedro, mas a multidão de fiéis superou as expectativas, ocupando também toda a Praça de São Pedro para acompanhar pelos telões. O Papa descreveu a oração como uma barreira contra a ilusão de onipotência daqueles que buscam resolver conflitos pela força. Durante a reflexão, o pontífice foi muito direto em suas exortações. Quem tem armas, que as deponha. Ele repetiu o apelo feito no domingo de Páscoa, pedindo que os governantes se sentem à mesa do diálogo e não à mesa onde se planeja o rearmamento. O Papa também enfatizou que a paz não é apenas o silêncio dos canhões, mas uma transformação interior que elimina a violência de nossas mentes e nossos lares. Né? Ele retomou palavras históricas de São João Paulo II, nunca mais a guerra, aventura sem retorno, e também de São João XXIII, para reforçar que a paz beneficia a todos, sem exceção. O momento foi marcado pela recitação do Santo Rosário, com meditações voltadas para as zonas de conflito. O Papa mencionou especificamente as vozes das crianças que sofrem com a guerra e pediu a intercessão da Virgem Maria para que a loucura da guerra chegue ao fim. Embora centrada em Roma, a vigília foi acompanhada por dioceses e comunidades em todo o mundo, como a comunidade Shalom e a rede mundial de oração pelo Papa, que se reuniram em comunhão espiritual. Foi um gesto simbólico de que a Igreja, mesmo sob o risco de ser incompreendida ao pregar a não violência, não recuará em sua missão de paz. Essa vigília serviu também como uma preparação espiritual para o Papa que inicia hoje, né, na verdade vai ser amanhã, né, 13 de abril, a sua viagem apostólica pelo continente africano. Durante a oitava de Páscoa, o Vaticano finalizou os detalhes para a grande viagem apostólica do Papa à Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, com início previsto para amanhã, 13 de abril. O foco da viagem, conforme anunciado nas audiências e comunicados da semana, é a reconciliação e encontro com as periferias existenciais do continente africano. Em Angola, especificamente, há uma grande expectativa para o encontro com jovens e a recitação do terço prevista para os próximos dias. Muito bem, essas são as notícias católicas. Bom, semana passada, vocês lembram, né? Eu não teve enquete. Eu não elaborei nenhuma enquete, mas essa semana eu já fiz. Na última terça-feira, eu postei uma enquete, né? Em duas redes sociais. A primeira foi na nossa página do Apostolado no Facebook, né? Lá eu tive duas respostas sobre a enquete, né? Essa enquete que foi o seguinte: por que será que os protestantes, em geral, têm dificuldades em aceitar a intercessão dos santos? Né? Essa enquete foi postada, além da nossa página no Apostolado no Facebook, também agora no nosso, eu acho que essa é a pronúncia, Threads, né? Eu não vou dar muitos detalhes a respeito dessa rede social agora, mas quando for no mês de junho, que é o mês de aniversário do apostolado, eu vou falar com mais detalhes, tá certo? Tá bom? Enfim, essa rede social é a rede social do momento, praticamente, né? Eu postei essa enquete na última terça-feira, né? Testando essa rede social aqui, nada mais, nada menos que uma quase 500 postagens, né? 500 postagens, praticamente, quase isso, para responder essa pergunta. Então, várias pessoas responderam.
E aí o que acontece? Eu respondi algumas coisas, alguns comentários que eu achei interessantes, né? Alguns comentários assim, principalmente de quem ainda não comentou a respeito daquele comentário especificamente. Então aí que eu respondi alguns. Tá? Tem uns que estão gerando certo debate aí, né? Que o nosso apostolado é dos debates, né? Faz parte disso, né? O diálogo, do debate, isso é importante. Isso é importante não só para mim, mas também para todo mundo, né? Todo mundo que é católico é importante a gente debater, né? E eu friso isso aqui mais uma vez, porque às vezes tem pessoas que não gostam de debater, mas é importante o debate, é importante o diálogo, né, entre as pessoas, enfim, tá? E aí o que acontece? Respondendo essa pergunta, eu elaborei aqui um textozinho. Veja bem. Os protestantes geralmente não aceitam a intercessão dos santos não apenas por ignorância, mas porque partem de princípios como a sola escritura. E o que é a sola escritura? É dizer que tudo que Deus revelou está apenas na Bíblia, certo? Ainda agora conversando com um protestante, virtualmente, eu fiz justamente essa pergunta para ele. Aonde diz que onde diz na Bíblia que tudo que Deus revelou está apenas nela? Os protestantes não encontram essa passagem. Aí eu pergunto, então o que é a sola escritura? É afirmar só a escritura? É baseada no quê? Não existe, né? Não existe. É uma doutrina que não acompanha, não faz parte da Bíblia Sagrada. Também a ênfase em Cristo como o único mediador, né, e uma preocupação com possíveis desvios. Os protestantes acreditam, eles não acreditam também na intercessão, além da sola escritura, também acreditando que Cristo, por ser o único intercessor, então não caberia existir santos. Então, não precisaria ter existir intercessores. Né? Eu vi várias respostas, né? As pessoas justamente comentando isso. Né? Cristo, talvez, deu um que disse assim, talvez porque Cristo é o único intermediário dos homens, por isso que os protestantes não acreditam entre intermediário entre Deus e os homens. Então, por isso, os protestantes não acreditam que sobre a intercessão dos santos. Né? Então, essa um outro motivo. Né? Já os católicos, nós católicos, né, entendemos o quê? Que essa intercessão é como algo bíblico e parte da comunhão dos santos, sem substituir Cristo. Isso aqui é uma coisa importante. Mas participando da sua única mediação. Né? Então, os santos, eles participam dessa mediação. Então, quando a gente reza para alguma imagem de algum santo, a gente não está rezando para aquela imagem, para que aquela oração vá para aquele santo, para que ele possa propriamente ter poder de resolver o que eu estou querendo, né? Se eu pedir um trabalho, então aquele santo vai ter que resolver, não Deus, é o santo. Não, não é isso que a igreja ensina. Os santos são nossos intercessores. Então eles pegam esse pedido, leva para Deus, né? Leva para Deus. Isso é importante. Agora tem protestante que também disse assim, que, que acredita que os santos eles não podem também, não poderia haver essa interseção, né, entre o céu e a terra, né, é um dos argumentos que eles utilizaram. Tem uns que confundem também essa questão do espiritismo, que acha que nós estamos invocando dos mortos a verdade, e não é isso. Né? Nós não estamos conversando, querendo buscar informações dos santos, não. Os santos estão apenas levando os nossos pedidos, as nossas orações. Então é diferente. Né? Eles são intercessores. Eles não são para a gente ficar buscando por meio deles verdades, né? Não nada disso. Não tem. Não existe a necromancia. Né? A necromancia é indagar dos mortos a verdade. Né? Nós não somos espíritos. Os espíritos é que costumam fazer isso. Nós católicos, não. Não fazemos esse tipo de coisa. Tá certo? Então é bom deixar claro esse tipo de coisa aí. Tá bom? Tá certo? Então essa foi a enquete da semana. Né? Agradeço aqui todos que participaram da nossa enquete.
a respeito da intercessão dos santos, né? Então, acredito que amanhã eu já devo estar postando uma outra enquete. Na próximo domingo eu já vou comentar também sobre ela. Tá certo? Aí vai nessa mesma linha aí, sempre mais na linha apologética aí, para que a gente possa conhecer melhor a nossa fé católica. É importante. Tá bom? Muito bem, vamos às atividades do nosso apostolado. Seguimos com o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo aí, que é um bate-papo em que há um diálogo com o objetivo de divulgar, né, o blog e as redes sociais do nosso trabalho, né? Importante isso. Depois tem os debates em vídeos na internet. Nós debatemos aí também, né? Você vê que existem debates aí, tal, de grupos, nas redes sociais a gente debate aí. Qual o objetivo desse debate? Esse debate serve para alguma coisa? Serve. Para quê? Para estudo, para conhecimento, entendeu? O próprio protestante, sem querer, querendo, ele acaba trazendo esse estudo para a gente, né? Quer dizer, ele responde e mal sabe ele que isso acaba sendo um argumento a mais contra ele mesmo, né? Tem esse detalhe. Se não for contra ele, vai ser contra outros, porque praticamente eu vou usar os mesmos argumentos contra outras pessoas, contra aquilo que elas dizem, que elas criticam a Igreja Católica, tá certo? Então, isso ajuda nesse sentido, né? A gente vai se enriquecendo aí, tá? É claro que debates que têm brigas, discussões, eu não entro nessas questões, né? Teve um ainda agora, já me chamaram, por exemplo, de que eu sou um analfabeto idólatra, né? Que eu sou um Zé Mané Goiaba, ou seja, coisas assim que não tem nada a ver com diálogo, né? Que eu sou um esquerdopata, né? Entendeu? São coisas assim, coisas absurdas, coisas lamentáveis que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso não traz o debate, não traz o foco do nosso debate, que é importante, né? Tá certo? Isso não é argumentar. Bom, aí vai ter a enquete semanal, né? No Threads e também na nossa página do Facebook, tá? No nosso Instagram haverá vídeos catequéticos curtos a respeito da fé católica, tá? Nós vamos depois providenciar isso aí. O nosso apostolado pessoal e virtual, ele continua, quem quiser fazer, certo? Sem problema. E o nosso programa do apostolado, que agora não é mais às 9, vai ser às 8 da noite, vai ser um pouquinho mais cedo, tá? E nosso canal do YouTube e também no Facebook, Edgar Leandro Silva, do nosso apostolado de defesa católica, tá certo? Então, ele não é mais nesse horário de 9, a gente antecipou um pouquinho para as 8 horas, tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos e todas, mas em especial de Dona Romana Maria Jesus e também por Dona Marluz Soares Siqueira Torres. A gente reza pela recuperação da saúde dela. Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial Dom José Rui, por todos os padres, pelo meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. A gente reza em especial também pelo nosso apostolado de defesa católica. Esse ano, se Deus quiser, vai estar completando 20 anos de existência, né? 2026. Por todos os seguidores inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração final. Aliás, convido agora para a gente fazer as principais orações da nossa fé, para a gente concluir aqui esse nosso encontro. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liber-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amém.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et secula seculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Espero que vocês tenham gostado. Mas na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos a partir das 8, tá? Aqui em tanto no nosso canal do YouTube, como também na nossa página do Apostolado de Defesa Católica, no Facebook, Edgar Leandro Silva. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada noite. Uma boa semana. Salve Maria.